estar aqui mais uma vez para compartilhar uma canção com vocês. E encerrando esse mês da família, por que não cantar Casa de Bênção? Que a nossa casa possa ser uma casa de bênção e que o Senhor possa ficar bem à vontade na nossa casa, que Ele entre para nunca mais partir, que Ele esteja sempre presente nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração.
Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz. Amém, queridos? Estamos aqui neste último domingo de maio. Falamos todo este mês para a família. E eu sei que estas palavras, elas não são do meu coração, mas são do coração de Deus para o nosso coração. Então eu não tenho dúvidas que estas palavras produziram vida no seu coração, assim como produziram vida no meu coração. E hoje nós estamos aqui diante da palavra do nosso Deus, diante da Bíblia Sagrada, para tirarmos mais uma porção para a nossa reflexão. E ainda continuamos no último domingo falando sobre família. Falamos este mês de maio muito sobre milagres. E eu acredito piamente no milagre da parte de Deus para as nossas vidas. O prazer do nosso Deus é nos abençoar. Então eu falei muito sobre milagres, porque eu acredito no milagre. E eu sei que há um caminho para o milagre. Eu creio nisso com toda a fé e com toda a intensidade do meu coração. Eu posso te afirmar isso. Eu acredito no milagre. Eu acredito na intervenção de Deus a nosso favor. O nosso Deus, Ele fez e faz muitos milagres no meio do seu povo. Eu queria pensar com os irmãos nesta oportunidade, nesta ocasião, sobre o caminho para o milagre. Se há um caminho para o milagre, eu acredito sim, há um caminho para o milagre. E para essa nossa reflexão, nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, o discípulo amado, João capítulo 4. Eu já falei sobre este texto aqui na igreja, mas a palavra ela é sempre viva e ela produz vida de forma abundante em nós todas as vezes que a lermos. João capítulo 4, versículo 46 até o versículo de número 54. Ok, queridos? João capítulo 4, 46 até o versículo de número 54. Abra aí a sua Bíblia ou ligue aí o seu celular ou acesse aí a Bíblia e nos diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Onde ele havia feito o seu primeiro milagre foi em Caná da Galileia. Ele havia feito a viagem e estava de volta em Caná da Galileia. Estava ali um funcionário público que morava em Cafarnaum. Não era um funcionário qualquer, era um alto funcionário que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Perdoe, queridos. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse em Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Ele morava em Cafarnaum, ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia, ele saiu de Cafarnaum e foi ao encontro de Jesus em Caná da Galileia. Ok? Por que ele fez isso? Porque o seu filho estava doente, estava quase morrendo. Então ele fez esta viagem. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. A observação que Jesus fez para ele, vocês, falou para ele e para os outros, todos que estavam ali, vocês só creem porque veem grandes milagres. Isso nos faz pensar do que Jesus falou para os seus discípulos, vocês creem porque viram. Mas mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus aqui estava falando isso. Vocês só creem porque veem. Mas mais bem-aventurados são os que não creem e veem.
E ele respondeu, é interessante isso aqui, Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando veem grandes milagres. Olha só, atente-se a isso. Ele respondeu, Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Ele desconversou. Jesus estava falando, vocês só creem por isso. Jesus estava dando uma certa bronca naquele povo, e naquele homem e naquele povo. Vocês só creem porque vêm. Ele desconversou, ele não ouviu o que Jesus estava dizendo. E ele disse assim, Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. A situação do filho daquele homem era grave. Ele já estava para morrer a qualquer momento. E podemos até dizer que talvez ele nem sabia se o seu filho ainda estava vivo. Porque ele precisou viajar 32 quilômetros de Cafarnaum até chegar em Caná da Galileia. E ele disse, Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Aí Jesus virou para ele e disse, volte para casa, o seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galileia. Como eu já havia falado no início, queridos, meu irmão, minha irmã, eu oro e peço a Deus para que você tenha este mesmo pensamento. Eu, sinceramente, acredito que há um caminho para o milagre. Há um lugar do milagre de Deus e eu acredito. A música que cantamos que a fé só abre o mar quando o momento chegar. Que a fé tem seus segredos, não se revela àquele que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Eu vejo isso na vida deste homem. Eu acredito que ele lutou até o momento do milagre. Porque ele também acreditava no milagre, embora com muitas dúvidas, como o próprio Cristo disse, vocês só creem porque veem. Por isso vocês creem. Jesus deu esta bronca naquele homem e na grande população que o cercava. Vocês só creem porque veem grandes milagres, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurados somos nós hoje, nós não vimos aqueles milagres todos. Nós não vimos os milagres que o povo de Israel viveu no Egito, mas nós cremos nestes milagres. Mas eu também acredito, querido, não acredito na questão do mérito e do demérito. Eu acredito sim no milagre, mas não acredito na questão do mérito ou demérito. Ou seja, eu faço, eu ganho. Eu não faço, eu não ganho. Nós não fazemos nada para merecer. Deus faz o que faz, Deus fez o que fez por amor e por prazer em nos abençoar. Este é o grande prazer de Deus, nos abençoar. Então, de sobremaneira que Ele derrama sobre nós as suas seus grandes e misericordiosos milagres. Ele derrama sobre as nossas vidas, porque Ele ama nos abençoar. Jesus nos diz que nós somos maus, sabemos dar boas coisas para nossos filhos
Imagina o nosso Pai que está no céu. Imagina só, eu sendo mau, sei abençoar os meus filhos com as suas necessidades. Imagina Deus, são palavras de Jesus. Imagina Deus. Então eu recebo de Deus não é pelo fato de ser bom, pelo fato de que eu mereça. Ele derrama a sua graça sobre nós porque Ele é misericordioso e Ele é bom. Fato é que nada que eu possa fazer vai fazer Deus me amar mais ou menos do que Ele já me ama. Fato é que qualquer coisa que você faça vai fazê-lo amá-lo menos ou mais do que Ele ama. Isso é verdade. Eu não recebo por aquilo que eu faço, eu recebo por aquilo que Deus é. E Ele é amor. E a graça dele é derramada sobre nós. E nós podemos sentir e ver o agir de Deus. E quantos milagres Ele já fez e faz e tem reservado para aqueles que acham esse caminho do milagre. Porque eu acredito que há um caminho para o milagre. E o texto que nós lemos nos ensina esta verdade. Conta-nos a história de um pai que tinha um filho doente. Não é um filho doente com doença comum, era um filho que estava muito doente e já estava para a morte, no versículo 47. Já estava pronto para morrer, se podemos assim dizer. A morte já batia a porta do filho daquele homem, do filho daquele oficial. E ele ficou sabendo que Jesus estava em Caná da Galileia. Ele saiu de Cafarnaum, cerca de 32 quilômetros, e foi a Caná da Galileia atrás de Jesus. Ele foi à procura do milagre para o filho, que estava já pronto à margem da morte. A morte já batia o caminho, já batia a porta daquele homem. E ele foi até Jesus e rogou que fosse curar o teu filho. Na cabeça dele, Jesus desceria com ele a Cafarnaum e curaria o seu filho. Era isso que ele queria. Venha depressa, Senhor, antes que o meu filho morra. E Jesus disse, pode ir, o seu filho está vivo. E aquele homem creu. Versículo número 50, versículo 4 e 50. Volte para casa, o seu filho vive, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Antes de chegar em casa, os seus empregados foram ao encontro dele e já disseram a ele, olha, o seu filho vive. As mesmas palavras que Jesus havia dito, eles disseram agora, o seu filho vive. E ele teve a curiosidade de perguntar, mais ou menos que hora isso aconteceu? E eles responderam, por volta das 1h da tarde, das 13 horas da tarde. Isso nós podemos ver aqui no versículo 52. Então ele perguntou, a que horas o meu filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, à 1h da tarde, a febre passou. Ontem, à 1h da tarde. Então aquele homem constatou, ele pôde constatar que foi precisamente na hora exata em que Jesus disse, vai, porque o teu filho vive. Como Jesus já havia previsto, como Jesus já havia dito, eles criam, porque viam. De fato, isso aconteceu. E ele constatou que o seu filho fora curado na hora exata que Jesus havia dito. Por isso creu ele e toda a sua família. E o último versículo diz, este foi o segundo milagre realizado na Galileia. O primeiro milagre foi a transformação. Não significa que Jesus não havia feito outros milagres. Ele estava falando na Galileia. Este havia sido
o segundo milagre. Eu quero fazer aqui, querido, uma só observação. Este homem não era um homem comum, não era um homem qualquer. A Bíblia diz que era um oficial, um alto funcionário do escalão de Herodes, governador das regiões da Galileia. Não era um plebeu, era um homem de muitos recursos. Era um homem muito rico, um homem muito poderoso na região. Imagina o quanto ele já havia gastado com o seu filho que já estava doente. Este, para ele, podemos dizer que era o grito de misericórdia, a saída, a última chance daquele homem. Nós podemos pensar e nós podemos ver pelo trabalho que ele teve, pela grande viagem que ele empreendeu fazer. Ele é como se ele dissesse: o meu último recurso agora é este. Ele estava em Cafarnaum, a 32 quilômetros de Caná da Galileia. Ele empreendeu esta grande viagem. Segundo alguns que gostam de fazer uns cálculos mais esmiuçados, se a pessoa gasta 5 horas por quilômetro, aquele homem gastou em média 6 a 7 horas. Um dia de viagem. E o texto nos ajuda a entender que quando ele perguntou aos seus funcionários quando isso aconteceu, eles responderam: ontem, por volta das 13 horas, por volta das 1 hora da tarde. Nos dá a entender claramente que foram 2 dias de viagem. Um dia para ir, aproximadamente de 6, 7 horas, 5 horas de viagem para ir, dormiu por lá e regressou no outro dia. Ele empreendeu uma grande viagem na busca do recurso, de uma solução para o seu filho. Sabe, querido, nós aprendemos com este homem que tem situações em nossas vidas que dinheiro não vai resolver. Tem coisas na nossa vida que dinheiro não é a solução. Por mais que tenhamos dinheiro, ele não vai resolver os nossos problemas. Temos problemas que dinheiro não resolve. O dinheiro pode resolver muitas situações financeiras, mas tem muitas coisas que o dinheiro não resolve. Tem coisas que falar também não resolve. Tem coisas que chorar também não é a solução. Já dizia alguém que se chorar resolvesse problema, ele vivia com a boca aberta chorando. Chorar também não resolve muitos dos nossos problemas. Aprendo com este homem, querido. Aquele homem chegou a esta conclusão: tem coisas que só Deus pode fazer por nós. Tem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. E aquele homem sabia disso. Mesmo, isso é interessante, mesmo não tendo tanta fé, mesmo não crendo tanto, ele sabia que este problema Jesus poderia solucionar, mesmo não tendo tanta fé. Isso é interessantíssimo, querido. Jesus disse no versículo 48, vocês só creem quando veem grandes milagres. Falou isso com ele. Então aquele homem não tinha tanta fé assim, ele precisava ver para crer. Mas mesmo não tendo tanta fé, ele empreendeu esta grande viagem. Este oficial deixou Cafarnaum para ir a Caná da Galileia, a cerca de 32 quilômetros. Pelos que nos parece, aproximadamente gastou 2 dias, um dia para ir e outro dia para voltar. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é neste ponto desta viagem. Durante este período da viagem, para este homem que o próprio Jesus diz, vocês precisam ver para crer. Então vai acontecer na sua família para que você creia. Em outras palavras, vejo eu, Jesus, falando isso com aquele homem. Agora pensa naquele homem antes do encontro dele com Jesus, a situação daquele homem, o filho doente em Cafarnaum, a 32 quilômetros. Aquele homem começa a empreender esta viagem. É durante esta viagem que eu quero pensar com os irmãos.
pensa nestas longas horas de viagem, o que é que não passava na cabeça daquele homem? Os conflitos da cabeça daquele homem, conflitos internos, conflitos externos. Será que é isso mesmo que eu preciso fazer? Durante esta viagem poderia pensar ele, eu estou neste empreendimento, será que o meu filho ainda está vivo? Pare e pensa nisso, querido. Quantas vezes aquele homem deve ter pensado, será que vale a pena eu fazer realmente esta viagem? Será que é isso mesmo que o meu filho precisa? Será que este empreendimento meu, será que este meu investimento está certo? Será que eu não estou perdendo tempo nesta caminhada em busca deste homem chamado Jesus, que havia feito a transformação da água em vinho, e aquele homem sabia disso? Porque foi um fato que se tornou notório. Será que eu estou no empreendimento certo? Durante a viagem, aquele homem pensava isto e muito mais coisas. Eu fico imaginando aquele homem naquela viagem, passo a passo, e pensando, será que vai dar certo? Se não der certo, o que vão pensar de mim? Eu sou um oficial, eu não sou um homem qualquer. Quantas dúvidas no coração daquele homem a caminho atrás de Jesus, à procura de Jesus. Quantas coisas, queridos, eu fico imaginando, passou na cabeça daquele homem, que poderia ter feito aquele homem desanimar. Era isso que eu queria pensar com os irmãos. O percurso que aquele homem fez é o mesmo percurso que nós fazemos. As dúvidas que aquele homem teve são as mesmas dúvidas que nós temos. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena ir atrás de Jesus? Será que este caminho meu, será que este caminho que eu estou percorrendo vale a pena? Será que as coisas que eu estou deixando para trás vale a pena? São muitas as dúvidas, queridos, que muitos têm nesta caminhada atrás de Jesus. E muitos se perdem pelo caminho. Muitos perdem a vida, muitos perdem a família, muitos perdem o casamento pelas dúvidas. Oh, querido, aprendo com aquele homem que, mesmo tendo pouca fé, que mesmo não sabendo direito crer, mesmo precisando de ver para crer, ele não desanimou. Ele não desanimou, mesmo cheio das dúvidas. Ele continuou na sua viagem. E no versículo 50, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Atenção, queridos, nós só vamos crer no milagre quando conversarmos com Jesus. Aquele homem foi ao encontro de Jesus cheio de dúvidas, mas Jesus disse aí, depois de encontrar com Jesus, conversar com Jesus, Jesus disse para ele, vai, que o teu filho vive. O versículo 50, ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Depois do encontro sincero e real com Jesus, ele voltou agora cheio de fé e cheio de esperança. Só vamos crer no milagre quando conversarmos com Jesus. Jesus é o caminho do nosso milagre. Então eu preciso te fazer uma pergunta, finalizando a nossa reflexão, querido. Quando foi a última vez que você falou com Jesus? Quando foi a última vez que você caminhou para encontrar com Jesus?
Quando foi a última vez que você trilhou um caminho da oração, da leitura, da meditação da palavra para encontrar com Jesus? Quando foi a última vez que você falou com Jesus? Pare e pense nesta pergunta. Eu tenho uma segunda pergunta para te fazer. Quando foi a última vez que Jesus falou com você? Quando foi a última vez que Jesus falou com você? Que você sentiu o coração arder como os discípulos no caminho de Emaús? Quando foi a última vez que você obteve uma resposta? Que você teve um diálogo com Jesus, onde você falou e Ele te respondeu e aquilo te saiu como um alívio, como um bálsamo da alma, como saiu aquele oficial. Ele creu e foi embora aliviado, crendo no milagre. Quando foi a última vez que Jesus falou com você, que o seu coração ficou aliviado? Pense nisso, querido. Pense nisso, família. Pensa nesta grande verdade. Pensa nisso. Pensa na sua fé. Pense nisso e que a sua família seja abençoada pela sua fé depois de passar por Jesus e ali ficar todas as nossas dúvidas e todas as suas dúvidas. A falta de fé daquele homem ficou ali em Jesus e ele voltou para casa crendo. O caminho do milagre é o do não desânimo. Mesmo com todas as dúvidas e conflitos, aquele homem não desanimou, ele não desistiu. Queridos, finalizando, não desanime, família, não desanime. Há um caminho para o milagre. E o caminho para o não milagre que eu aprendo aqui com este homem é o caminho do não desânimo. Mesmo com pouca fé, mesmo precisando ver para crer, ele não desanimou. Pai, mãe, não desanime. Filho, filha, não desanime. Há um caminho para o milagre e é o caminho do não desânimo. Abrace este caminho e prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Jesus Cristo. E aquele homem encontrou com ele e saiu cheio de fé. É isso, querido. O nosso encontro com Jesus enche-nos o coração de fé e esperança. E a esperança não morre. A esperança é Jesus Cristo em nós. Esperança de vida, de um milagre para a nossa família. Há um caminho para o milagre e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração e receba esta palavra em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.